Ivan Dmitrich, um homem de classe média que vivia com a família e se sentia bastante satisfeito com os seus modestos rendimentos, sentou-se no sofá depois do jantar, começando a ler o jornal. A sua mulher, Masha, enquanto levantava a mesa, confessou que se tinha esquecido de ver o diário nesse dia, pedindo-lhe que procurasse a lista da extração. Sim, está aqui, respondeu ele, lembrando-lhe contudo que o bilhete dela já devia ter caducado. Não, retorquiu a esposa. Fui levantar o juro na terça-feira, perante a indicação que se tratava da série 9499, número 26, o indivíduo murmurou um assentimento e pôs-se a procurar. Por norma, o marido não tinha fé na sorte da lotaria, nem sequer olhando para as colunas premiadas. Mas, como não tinha mais nada para fazer, passou o dedo pelas páginas. E logo ali começou-se uma troça ao seu ceticismo. O olhar prendeu-se na segunda linha, 9499. Incapaz de acreditar no que via, deixou cair o papel sobre os joelhos sem conferir a terminação. Sentiu um arrepio na boca do estômago, semelhante a um banho de água fria, mas simultaneamente doce e arrebatador. Acha, o 9499 está aqui, sussurrou com a voz sumida. Ela olhou para o seu rosto espantado e percebeu que ele falava a sério. Empalidecendo, largou a toalha que dobrava e confirmou a numeração em voz alta, perguntando de seguida pelo resto da aposta. Ah, sim, mas espera, aguarda. De qualquer forma, a nossa série está lá, exclamou Ivan, atônito. Olhando para a companheira, esboçou um sorriso largo e ingênuo, como um bebê perante um objeto brilhante. A mulher sorriu também, mas era igualmente agradável para ambos adiar a descoberta da sorte exata. Atormentar a alma com as esperanças de uma possível fortuna era um suplício doce e profundamente emocionante. É a nossa série, retomou o parceiro após um longo silêncio. Portanto, existe uma probabilidade de termos ganho. A consorte incitou a verificar de imediato, mas ele pediu-lhe que esperasse. Temos muito tempo para ficar desapontados. Está na segunda linha, por isso o prémio são 75.000. Isso não é apenas dinheiro, é poder, é capital. Diz-me, e se tivermos mesmo ganho? O casal começou a rir, fitando-se em silêncio. A possibilidade de tamanha riqueza deixava-os aturdidos. Nenhum saberia dizer, nem sequer sonhar, para que precisavam daquele montante, o que comprariam ou por onde iriam. Visualizavam apenas os algarismos na sua imaginação e incapazes de conceber a felicidade em si. Caminhando pela sala com o jornal na mão, Ivan só começou a sonhar um pouco quando recuperou do choque inicial. E se ganharmos, será uma vida nova, uma transformação. O bilhete é teu, mas se fosse meu, eu gastaria antes de mais 25.000 numa quinta, 10.000 em mobília nova, viagens e dívidas, o resto punha no banco render. Sentando-se e deixando cair as mãos no regaço, Masha concordou que uma propriedade rural seria muito agradável. Alguns nas províncias do sul, continuou o homem. Não precisaríamos de uma casa de férias e daria sempre algum rendimento. As imagens começaram a amontoar-se na imaginação daquele sonhador, cada uma mais graciosa e poética do que a anterior. Via-se bem alimentado, sereno, saudável, aninhado num torpor quente. Imaginava-se a comer uma sopa fria, a deitar-se na areia perto do riacho, à sombra de uma tília. As crianças brincariam na relva enquanto ele dormitaria, sentindo com todo o corpo que não precisava de ir para o escritório. Depois passaria pelos campos, apanharia cogumelos ou observaria os camponeses a pescar. No fim do dia, despir-se-ia com calma para um banho demorado no rio, rodeado por peixinhos e algas verdes, seguido de um lanche com chá e pãezinhos de leite, terminando a noite num jogo de cartas com os vizinhos. Sim, seria maravilhoso comprar uma quinta, repetiu a senhora com o rosto iluminado por aqueles devaneios. O marido antecipou também o outono, com as suas chuvas e o tradicional verão de São Martinho. Nessa época faria longas caminhadas para sentir o frio no rosto, recompensados mais tarde por um copo de vodka e um aperitivo salgado. Os filhos correriam da horta com rabanetes a cheirar a terra fresca. Em seguida, esticar-se-ia no sofá a folhear uma revista ilustrada, até, embalado pelo silêncio, se entregar ao sono. Porém, essa estação amena seguir-se-ia um tempo nublado e sombrio. Choveria dia e noite, o vento seria úmido e os animais andariam encharcados e abatidos. Presos em casa durante dias, olhariam desanimadamente para a janela cinzenta, o que seria insuportável. Parando de andar, o esposo olhou para a sua cara metade e sugeriu que, nesses meses, viajariam para o estrangeiro, talvez para o sul de França, para a Itália ou mesmo para a Índia. A esposa concordou entusiasmada, mas pediu novamente que ele verificasse o prémio sorteado. Espera, pediu o homem, retomando a caminhada pela sala. Uma ideia incomodou-o. E se ela fosse mesmo com ele? Viajar é agradável a sós ou na companhia de pessoas leves e despreocupadas, e não com alguém que passaria o trajeto a falar da parole e a tremer por cada tostão gasto. Ivan imaginou-a no comboio, rodeada de embrulhos e malas, queixando-se das dores de cabeça e do preço de tudo.
Ele teria de correr pelas estações, atrás de água a ferver e mantimentos básicos. Ela ia regatear cada cêntimo, pensou, lançando-lhe um olhar desconfiado. Afinal, a lotaria pertencia à mulher e ela certamente trancar-se-ia no hotel, controlando-lhe os passos. Pela primeira vez na vida, o seu pensamento focou-se no envelhecimento da companheira. Pareceu-lhe subitamente desinteressante, impregnada dos cheiro a cozinhados, enquanto ele próprio se sentia jovem, fresco e ainda há tempo de um novo matrimónio. Tentou afastar essas noções, considerando-as disparados, mas a aversão crescia. Imaginou como ela guardaria a fortuna a 7 chaves, escondendo-lhe para depois favorecer apenas a sua própria família. A lembrança dos parentes da esposa piorou o seu estado de espírito. Aquele bando de irmãos e tios interesseiros apareceria a rastejar assim que soubessem da boa nova, choramingando e bajulando com sorrisos hipócritas. Se lhe dessem algo, exigiriam mais. Se recusassem, seriam alvo de pragas e calúnias. Comparou-os com a sua própria família, cujos rostos de antes tolerados com imparcialidade lhe pareciam agora igualmente detestáveis. São todos uns répteis, concluiu o sujeito enojado. A raiva apoderou-se do seu coração e as feições da mulher afiguravam-se agora insuportáveis. Ela não percebe nada de finanças e por isso é forreta. Dava uma migalha e ficava com o resto, matutava ele, trocando o sorriso anterior por um olhar carregado de ódio. Em contrapartida, Masha fitava-o com o idêntico rancor. Ela tinha os seus próprios planos e compreendia perfeitamente as intenções daquele que tinha à sua frente. Sabia bem quem seria o primeiro a tentar deitar a mão aos seus ganhos. Os olhos dela gritavam-lhe que não se atrevesse a sonhar à custa dos outros. Compreendendo aquela hostilidade, o marido sentiu a fúria agitar-se-lhe de novo no peito. No ímpeto de retaliação, apenas para a ferir, procurou a página final do diário e leu triunfalmente. Série 9499. Número 46. Não é o 26. No instante, tanto o ódio como a esperança evaporaram-se. Imediatamente o casal tomou consciência de como a sala era escura, pequena e opressiva. O jantar que haviam comido transformou-se num peso indigesto e as noites pareceram-lhe terrivelmente longas e fastidiosas. Quebrando o silêncio com amargura, Ivan começou a reclamar da sujidade, das migalhas e dos papéis espalhados pelo chão, queixando-se que o soalho nunca era varrido. Uma pessoa é simplesmente obrigada a sair. Que o diabo me leva à alma, vociferou o desgraçado. Vou ali enforcar-me no primeiro chope que encontrar. O Terrível Velho, de H.P. Lovecraft. Angelo Ricci, Joe Tsanek e Manuel Silva planeavam uma visita ao Terrível Velho. Este homem morava sozinho numa casa antiga perto do mar. Diziam que guardava imensas riquezas, apesar da sua extrema fragilidade. O cenário parecia perfeito para os 3 forasteiros. Afinal, a profissão deles era o roubo. Os habitantes de Kingsport sussurravam sobre o misterioso ermita. Esses rumores mantinham a velha morada a salvo de criminosos comuns. Todos sabiam que a casa escondia uma fortuna incalculável. O anfitrião era uma figura bizarra. Acreditava-se que fora capitão de grandes veleiros nas Índias Orientais. Era tão idoso que ninguém recordava a sua juventude. Mantinha um silêncio tão profundo que poucos conheciam o seu nome. No jardim, negligenciado, o proprietário guardava uma coleção insólita de pedras pintadas. Pareciam ídolos de um templo obscuro. A exibição afugentava quase todos. Contudo, havia pormenores que assustavam até os mais curiosos. Numa mesa, do resto do chão, pousavam várias garrafas estranhas. Cada uma continha um pedaço de chumbo suspenso por um fio. O ex-marinheiro conversava com estes pêndulos. Tratava-os por nomes como Jack, Cara Marcada ou Joe Espanhol. Em resposta, o metal vibrava a um ritmo constante. Quem observou o solitário nestas iterações fúnebres nunca mais repetiu a proeza. Mas o trio de assaltantes não partilhava o sangue local. Eram gatunos modernos, alheios às lendas da Nova Inglaterra. Para eles, o ancião não passava de um farrapo humano, uma pessoa incapaz de andar sem bengala. Até sentiam alguma pena deste pária que os cães detestavam. Porém, negócios são negócios. Um reformado decrépito sem conta bancária é um isco irrecusável, sobretudo quando paga as compras com antigas moedas de ouro espanhol. O bando escolheu a noite de 11 de abril para o ataque. Ângelo e Manuel ficariam encarregues de extrair informação ao morador. Enquanto isso, Joe aguardaria a carga valiosa no exterior. Esperava-os num automóvel estacionado na rua de trás. O carro ficou oculto junto ao portão de um muro alto. O plano fora desenhado para garantir uma fuga discreta. Ninguém queria dar explicações se a polícia fizesse uma ronda inesperada. Os intrusos partiram separados para afastar suspeitas. A dupla de avanço encontrou-se na entrada principal do alvo. A luz da lua iluminava os ídolos de pedra no jardim. Era um cenário sombrio, mas a cabeça deles focava-se no tesouro. Receavam apenas que o interrogatório fosse demorado. Os antigos lobos do mar costumam ser teimosos. Ainda assim, a vítima era frágil e a vantagem numérica era clara. Estes 2
maliantes dominavam a arte de fazer falar quem se recusava. Sabiam abafar com facilidade os gritos de alguém debilitado. Avançaram até a única janela iluminada, pararam um instante. Ouviram o habitante balbuciar com os seus pêndulos num tom quase infantil. De seguida, colocaram as máscaras, bateram educadamente à pesada porta de carvalho. A espera figurou-se interminável para o cúmplice no exterior. O motorista agitava-se inquieto dentro do veículo. Tinha um coração surpreendentemente brando. Não gostara dos urros hediondos que ecoaram do edifício minutos antes. Não tinha ele pedido aos comparsas que fossem gentis com o patético idioso? Dominado pelo nervosismo, o vigia fixava a porta de madeira no muro de pedra. Consultava o relógio vezes sem conta. Estranhava a demora. Teria o refém morrido antes de confessar? Isso obrigaria-os, aliás, a uma busca exaustiva, que Zanek detestava aguardar às escuras num local tão macabro. Subitamente ouviu passos suaves. Sentiu um raspar no empedrado. O trinco enferrujado cedeu. A porta de entrada girou devagar sobre as dobradiças. Sob o clarão baço do candeeiro da rua, o condutor forçou a vista. Queria ver a fortuna que a equipa trazia. Contudo, a figura que emergiu das sombras quebrou as expectativas. Os parceiros não estavam lá. Era o dono da casa quem surgia. Avançava com toda a calma, apoiado na sua bengala. Exibia um sorriso arrepiante. O homem no carro nunca reparara na cor dos olhos daquela criatura, mas agora via-os perfeitamente. Eram amarelos. Em vilas pequenas, qualquer ninharia gera alvoroço. Por isso, agentes de Kingsport passaram meses a debater um mistério negro. 3 cadáveres irreconhecíveis deram à costa. Os corpos estavam horrivelmente retalhados. Pareciam golpeados por dezenas de sabres. Tinham sido esmagados sob o peso de múltiplas botas impiedosas. Os populares discutiam os detalhes a fundo. Falavam no veículo abandonado na rua Terceira. Relembravam os lamentos dos humanos que rasgaram a noite. Atribuíam-nos a algum animal vadio. Todavia, a todo este falatório, o terrível velho não prestou qualquer atenção. O sobrevivente era reservado por natureza. Com a idade, essa postura tornou-se lei. Além disso, um ex-capitão de tão longa vida guardava as suas próprias memórias. Testemunhara, de certo, episódios muito mais intensos nos seus dias gloriosos da sua juventude. A mosca de Catherine Mansfield. O velho Woodfield sentia-se muito confortável. Espreitava do fundo de uma grande poltrona de cabedal verde na sala do seu amigo e antigo patrão. Parecia um bebê no carrinho. A conversa terminara. Estava na hora de o visitante abalar, mas ele não queria partir. Desde a reforma e o declínio da sua saúde, a mulher e as filhas mantinham-no trancado em casa. A única exceção era a terça-feira. Nesse dia, escovavam o idoso, deixavam-no descer à cidade. Ninguém na família percebia bem o que ele ia lá fazer. Talvez fosse um estorvo para as antigas amizades. Ainda assim, o ser humano agarra-se aos últimos prazeres como uma árvore às derradeiras folhas. E ali estava aquele homem frágil. Fumava o seu charuto, olhava com avidez para o anfitrião que rodava na cadeira de escritório. O líder da empresa era um sujeito corpulento e rosado. Tinha mais 5 anos que o companheiro, mas mantinha-se firme ao leme. Dava gosto de vê-lo. Com nostalgia e admiração, a velha voz quebrou o silêncio para elogiar o conforto do espaço. O empresário concordou, sacudindo o jornal financeiro com uma faca de papel. Orgulhava-se imenso da sua sala. Gostava que a admirassem, em especial aquele antigo camarada. Sentia uma profunda satisfação por estar ali plantado perante a figura trêmula de Cascol. Explicou que tinha remodelado tudo recentemente. Apontou com vaidade para o tapete vermelho e anéis brancos. Mencionou a mobília nova. Acenou para a estante maciça e para a mesa de pernas em espiral. Exultou com o aquecimento elétrico, cujas varetas peroladas brilhavam numa bacia de cobre. Contudo, o gestor ignorou a fotografia por cima da secretária. Era o retrato de um rapaz sério, fardado, num cenário de nuvens artificiais. A imagem não era nova. Morava ali há mais de 6 anos. De repente, os olhos tudo doente tentaram prescrutar a memória. Havia uma coisa que ele queria contar. Confessou que a trazia na cabeça desde manhã. As suas mãos tremeram, manchas avermelhadas desapontaram acima da barba. O corpulento indivíduo pensou que o pobre coitado estava a dar as últimas. Num rasgo de benevolência, prometeu-lhe um trago revigorante antes do regresso à rua. Garantindo ser uma bebida inofensiva, tirou uma chave da corrente do relógio. Destrancou o armário inferior e sacou uma garrafa escura. Revelou que o néctar provinha das caves do castelo do Windsor. A boca do Woodfield abriu-se de espanto perante o tesouro. Perguntou com voz fraca se aquilo era whisky. O amigo confirmou, mostrando carinhosamente o rótulo. O visitante lamentou que em casa não o deixassem tocar em álcool. Parecia prestes a chorar. O anfitrião riu-se, elogiando a sabedoria masculina, e serviu 2 doses generosas. Instou o parceiro a beber de um trago. De seguida, entornou o seu copo e limpou o bigode. O idoso engoliu a bebida, sussurrou que sabia a nozes. O líquido quente insinuou-se no seu cérebro cansado e devolveu-lhe, por fim, a memória.
Erguendo-se com esforço, o emissário da notícia revelou o seu segredo. As suas filhas tinham estado na Bélgica na semana anterior. Foram visitar a campa do pobre Reggie. Por acaso, depararam-se com o jazigo do filho do patrão. Fizeram uma pausa. O superior não respondeu. Apenas um ligeiro tremor nas pálpebras denunciou sua atenção. A velha voz prosseguiu, relatou o encanto das raparigas com a manutenção magnífica do cemitério. Parecia estarem no seu próprio país. Perguntou se o interlocutor já tinha lá ido. A resposta foi um não brusco. O pai nunca fizera essa viagem. O falador descreveu os quilómetros de terreno impecável, os caminhos largos e as flores nas sepulturas. Depois, iluminou-se e mudou de tom. Denunciou indignado que o hotel cobrara 10 francos por um mísero pote de compota. Um autêntico roubo por um frasco minúsculo. Explicou que a filha trouxera a embalagem para lhes dar uma lição. Feita a queixa, o homem frágil virou-se para a porta. O empresário gritou uma aprovação vazia. Não fazia ideia do que estava a concordar. Deu volta à secretária e acompanhou os passos arrastados até à rua. O hóspede partira. Durante um longo momento o homem ficou a olhar para o nada. O estafeta grisalho vigiava do seu cubículo como um cão à espera de passear. Subitamente o dono da firma ordenou a mãe sair o isolamento absoluto por meia hora. A porta fechou-se de imediato. Os passos pesados do executivo rasgaram o tapete encarnado. Seu corpo deixou-se cair na cadeira de molas. O pai, enlutado, inclinou-se e cobriu o rosto com as mãos. Tencionava chorar intensamente. Aquele comentário sobre a campa foi um choque terrível. Parecia que a terra se tinha rasgado. Imaginar o herdeiro deitado sob o olhar daquelas mulheres era um sentimento estranho. Nos últimos 6 anos o progenitor imaginava sempre o rapaz intocável na sua farda, a dormir para sempre. Gemeu de dor, mas as lágrimas teimavam em não cair. No passado bastava preferir meu filho para ser dominado por um pranto violento. Na altura, jurara que o tempo não curaria nada. Tratava-se de um filho único. Escravizara a vida inteira para lhe erguer aquele negócio. O Império exigia a promessa de um sucessor. O jovem trabalhara ali antes do conflito armado. Tinham partilhado rotinas, comboios e o orgulho de um futuro esplêndido. Tudo terminara num instante. O fiel funcionário entregara o fatídico telegrama e reduzira a sua vida a ruínas. 6 anos voaram. Intrigado, o ocupante da sala tirou as mãos do rosto. Faltava-lhe o desespero esperado. Levantou-se para fitar o retrato do militar. A expressão parecia severa demais, distante da verdadeira natureza do ausente. Nesse momento, o observador reparou numa mosca caída num grande tinteiro. O inseto tentava trepar pelas paredes de vidro, mas escorregava no líquido negro. As pernas debatiam-se em pânico. O gigante pegou numa caneta, pescou a criatura da tinta e depositou-a num papel mata-borrão. O bicho ficou imóvel. Depois agitou as patas da frente e iniciou a imensa tarefa de limpar as asas. Esfregava os membros com a precisão de uma lâmina a afiar. Ergueu-se para expandir as membranas, parecia festejar o fim do perigo. Porém, o sádico carcereiro teve uma ideia perversa. Melhorou a pena no tinteiro. Quando a pequena sobrevivente tentava voar, deixou cair um borrão escuro sobre ela. A vítima acobardou-se atordoada, arrastou-se com dor e retomou a limpeza com um ritmo muito lento. O carrasco sentiu uma súbita admiração por aquela resiliência. Pensou ser aquele o espírito certo, nunca desistir. Mas mal a tarefa findou, o indivíduo recarregou a pena e sacudiu nova gota. Sentiu-se um momento de agonia e suspense. As perninhas agitaram-se de novo, trazendo alívio ao escutante. Ele murmurou um elogio terno e soprou para secar a tinta. Contudo, os esforços do animal eram agora quase invisíveis. O patrão decidiu aplicar a última provação. Um derradeiro pingo atingiu o alvo. A mosca ficou paralisada, colada ao papel. O poderoso homem remexeu com a caneta, ordenando-lhe que se movesse. Foi inútil. O pequeno ser estava morto. O líder atirou o cadáver para o lixo. De repente, apoderou-se dele uma angústia tão moedora que se sentiu assustado. Tocou a campainha e chamou Macy. Exigiu o mata-borrão limpo com urgência. Enquanto os passos do subalterno ecoavam ao longe, o viúvo tentou recordar o seu próprio tormento. Passou o lenço pelo colarinho. Por mais que puxasse pela cabeça, a memória da sua dor escapara-lhe por completo. A tinta seca e a ilusão desfaz-se. Por agora, estas vozes calam-se, mas a biblioteca do tempo é vasta e há muitas outras histórias à espera de serem resgatadas. Eu estarei aqui para as contar e espero que vocês continuem desse lado. Muito obrigado.